A chuva forte de ontem em São Paulo causou estragos e colocou vários pontos da cidade em estágio de atenção para alagamentos. A repórter Aline Scarso conta pra gente a situação na cidade. Muito boa tarde, Aline. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Foi isso mesmo. A chuva foi bem forte, além de vários pontos de alagamento, 22 árvores caíram em toda a cidade. A região oeste foi a mais atingida. Ali choveu 68 milímetros em apenas uma hora. Isso é 40% do esperado para o mês de janeiro. Mais cedo, eu conversei com a prefeitura, que disse que tem realizado as ações de prevenção previstas de abril a novembro, como limpeza de bueiro, de córrego, retirada de resíduos, mas disse que isso não é suficiente para evitar problemas como alagamentos e transbordo de córregos em um período de forte precipitação. Para a tarde de hoje, ali no meio da tarde, está previsto aí uma forte chuva, então a população precisa ficar atenta, porque problemas como o de ontem podem voltar a se repetir. Marcelo. Obrigado, Aline. Uma pesquisa divulgada hoje por uma ONG que participa do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, mostra o aumento da desigualdade entre ricos e pobres, no Brasil e no mundo. Segundo a ONG britânica Oxfam, o patrimônio dos bilionários brasileiros cresceu 13% no ano passado. Já a participação da metade mais pobre da população na economia diminuiu, de 2,7% para 2%. O número de bilionários no Brasil aumentou, de 31 para 43. E os 5 mais ricos do país concentram renda equivalente à dos 100 milhões mais pobres, novamente a metade menos favorecida da população. Para mostrar a distância entre os bilionários e os mais pobres, a Oxfam calculou que um brasileiro que recebe salário mínimo teria que trabalhar 19 anos para acumular o mesmo que ganha em um mês um integrante da elite, formada por 0,1% da população. O levantamento mostra ainda o aumento da desigualdade no mundo. 8 homens possuem a metade da riqueza global. E de toda a renda produzida no planeta em 2017, 82% foram para o grupo de 1% formado pelos mais ricos. Enquanto isso, a metade mais pobre da população do planeta não teve nenhum aumento no patrimônio. Nos Estados Unidos, a semana começou com o governo paralisado e repartições federais fechadas, que é efeito da crise no orçamento. Quem conta é a correspondente Leandra Felipe. O impacto do orçamento não aprovado será sentido ainda mais hoje. Primeiro dia útil desde que o Senado vetou o orçamento, provocando paralisação e fechamento de várias repartições públicas federais. Ontem à noite, os líderes do Senado não chegaram a um acordo para suspender a paralisação. Uma nova votação foi agendada para hoje, ao meio-dia, para tentar resolver o impasse entre republicanos e democratas no projeto de lei de imigração. Sem acordo sobre o muro na fronteira com o México e o Programa de Proteção para Jovens Chegados na Infância, o DACA, a oposição não aprovou o orçamento. Com vantagem apertada no Senado, o líder do governo, o senador Mitch McConnell, prometeu trabalhar com os democratas para resolver a queda de braço pela construção do muro e o futuro dos 800 mil jovens imigrantes beneficiados. No fim de semana, a Estátua da Liberdade, o principal ponto turístico de Nova York e do país, ficou fechada. O governador do estado, Andrew Cuomo, disse que vai usar fundos estaduais para manter o local aberto ao público hoje. Ele defendeu que o Congresso reveja o projeto de lei de imigração e disse que o caráter de um país que recebe imigrantes não pode ser alterado. No Twitter, o presidente Donald Trump foi irônico. Ótimo! Os republicanos estão lutando por nossa guerra militar e segurança, e os democratas só querem manter imigrantes ilegais sem controle. O governo disse que não vai negociar sobre imigração enquanto durar a paralisação. Pela primeira vez em 4 anos, uma comitiva da Coreia do Norte atravessou a fronteira rumo à Coreia do Sul. O grupo visitou as instalações da Olimpíada de Inverno. A delegação norte-coreana tinha à frente a cantora Hyun Song-wol. Estrela da música pop e integrante de uma banda formada só por mulheres, ela se tornou uma espécie de embaixadora na reaproximação com os vizinhos do Sul. A comitiva inspecionou os principais locais de prova da Olimpíada de Inverno, que começa no dia 9 de fevereiro.
A participação da Coreia do Norte foi definida depois que os dois países retomaram as conversas no Ano Novo, desta vez sem a mediação dos Estados Unidos. Os norte-coreanos vão disputar os jogos na patinação artística, patinação de velocidade, esqui alpino e cross-country, e ainda vão integrar uma equipe de hóquei feminino junto com a Coreia do Sul. Na cerimônia de abertura, atletas sul- e norte-coreanos vão desfilar juntos, com uma bandeira única. A visita da delegação da Coreia do Norte também foi marcada por protestos. Cerca de 50 pessoas se reuniram para criticar o regime de Kim Jong-un e foram reprimidas por policiais. O Papa Francisco encerrou ontem a viagem ao Peru. No fim de semana, ele discursou contra a violência sofrida pelas mulheres e também contra a corrupção na América Latina. No encontro com bispos peruanos ontem, o Papa Francisco disse que grande parte da América Latina sofre um declínio na política por conta da corrupção. E citou o caso Odebrecht como parte pequena de um problema que sempre existiu e continua existindo. Em um tom ainda mais duro, o Papa lembrou os ex-presidentes peruanos Alberto Fujimori, Ollanta Humala e Alejandro Toledo e perguntou: o que aconteceu no Peru que todos os presidentes acabam na prisão? Na missa na cidade de Trujillo no sábado, o Papa foi incisivo ao falar de mais um assunto, o feminicídio. Foi a primeira vez que ele usou essa palavra para definir o assassinato de mulheres que considerou uma praga do nosso continente. Uma praga que afeta nosso continente americano. No Paraná, o governo estadual lançou uma campanha nas redes sociais para alertar sobre a violência sexual na adolescência. As garotas entre 15 e 19 anos são as principais vítimas. Pra enganar a gente. Meu Deus! O quê? Como assim? 4 jovens que participam de um jogo, uma espécie de escape game. A missão é salvar Karina, uma jovem de 17 anos que sofre violência. O vídeo, que está no Facebook, é uma campanha da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, que pretende conscientizar a população sobre os abusos sofridos pelas adolescentes. Muitas vezes não se identifica que determinadas ações também são violência. Às vezes as pessoas pensam que apenas a violência física, a violência sexual configura uma violência contra a mulher. Mas às vezes a forma de falar, se forçar uma relação, tudo isso também configura a violência. O casamento precoce, a gente sabe que quando isso acontece, aumenta bastante o número de evasão escolar, no caso dessas meninas que acabam contraindo um matrimônio na adolescência. Priscila é uma das youtubers do jogo. Acostumada a dividir a rotina com os seguidores, ela espera que a campanha auxilie na conscientização da sociedade. É uma oportunidade da gente falar com o meu público e com outras pessoas da importância da gente prevenir, da gente chegar em mais pessoas e mostrar que a gente não está sozinha, que tem pessoas pela gente, que a gente pode sim buscar ajuda e mudar isso de uma vez por todas. De acordo com um relatório divulgado pela Global Report, no Brasil, a cada 100 mulheres que têm entre 15 e 19 anos, 6 sofrem violência sexual. Mas existem outros riscos que são difíceis de serem mensurados, como a violência psicológica e também a divulgação da intimidade em redes sociais. Não é preciso procurar muito para encontrar jovens que tenham relatos de abusos. Tem a situação dos namorados, né, que prendem, não deixam de fazer tal coisa. Tem situações de caras mexendo com a gente na rua. É bem constrangedora. Eu fiquei com bastante medo, mas infelizmente ninguém tem respeito com ninguém hoje em dia. Quem já passou por isso dá a dica de como reagir. Eu respondo à altura, sabe? Eu não deixo eles mexerem comigo do jeito que eles quiserem. E é por isso que as mães tentam orientar as filhas para evitar essas situações e também para saber como se proteger. Não entrar no carro de ninguém estranho, não pegar nada da mão de alguém, tipo se está num aniversário, numa festinha, oferecer algo, jamais. Depois do intervalo, tem os gols pelos estaduais e as lições de 2 campeãs que servem de inspiração no esporte e na vida.